Olá pessoal, vamos a mais uma aula de contabilidade geral. Essa é a aula de número 2, é a continuação da aula 1 que nós falamos sobre estrutura conceitual da contabilidade, NBC-TG, estrutura conceitual. E hoje nós vamos falar sobre receitas, despesas. Você sabe o que significa uma receita? Vamos iniciar. O que são receitas? São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Então vamos analisar aí esse conceito, nós vamos analisar ele com calma. São aumentos, tá? Aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Nós conhecemos muito bem as receitas, tá? Exemplo, receita de vendas, receita de juros, receita de aluguéis. Observe que elas têm uma característica em comum. Elas resultam em aumentos no patrimônio líquido. Elas fazem com que o patrimônio líquido se eleve, ok? Essa é uma característica das receitas. Mas não existem receitas apenas por entrada de recurso. Conforme a norma, ela pode ocorrer por aumento de ativo ou por diminuição de passivos, desde que resultem em aumento do patrimônio líquido, ok? Outro ponto importantíssimo é a parte final do conceito de receita, que diz que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. O que significa isso? Isso significa o quê? O aporte, né, dos proprietários. Por exemplo, quando o proprietário ele integraliza capital, então ele está fazendo um aporte de recursos e esse aporte de recursos vai aumentar o ativo e também vai aumentar o patrimônio líquido. Contudo, conforme a estrutura conceitual, isso não se caracteriza receita, tá? Então, muito cuidado, porque isso cai bastante em prova. Não é receita o aporte de capital, tá? Porque, conforme o conceito, esses aumentos dos benefícios econômicos que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais, eles não são considerados receitas. Ok? Vamos fazer uma questão de prova do CESP, que diz assim: receitas são definidas como aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultem em aumento do patrimônio líquido, sob a forma de entrada de recursos provenientes de aumentos de ativos ou de diminuição de passivos, ou ainda de aporte dos proprietários da empresa. Opa, muito cuidado com esse conceito, tá? Ele está quase totalmente certo, mas no final aqui dá para a gente identificar que a banca quis confundir a gente, né? Ela colocou aqui, ó, e ainda ou ainda de aporte dos proprietários da empresa. Muito cuidado, porque no conceito que nós acabamos de ver na tela anterior, no conceito de receita, esse conceito não inclui o aporte dos proprietários da empresa. Por isso, essa questão ela está errada, ela está incorreta, tá? Vamos para o próximo conceito. O que são despesas, tá? Conforme a norma, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos. Observe que decréscimos aqui é muito parecido com o conceito de receita. Da mesma forma que a gente conhece o conceito de receita, o conceito de despesa ela é o contrário. Receita é acréscimo, despesa é decréscimo. Significa decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Só que tem um detalhe, né? Esse detalhe, da mesma forma que o anterior, não se inclui nessas despesas, no conceito de despesa, recursos que estejam relacionados com a distribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, toda a distribuição aos detentores, aos proprietários, não serão consideradas despesas, tá? Muito cuidado nesse detalhe, tanto no conceito de receita como no conceito de despesa. E despesa a gente conhece muito bem, despesas de água, despesa de eletricidade, água, luz, telefone, ok? Muito fácil. Vamos para a próxima. Vamos fazer agora uma questão, tá? Questão de prova, questão do Exame de Suficiência 2014,
que afirmava assim: de acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, o item será reconhecido como letra A, ativo, letra B, despesa, letra C, intangível e letra D, passivo. Tá? Observe que ele afirma, tá, na questão, quando os gastos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos. Observe que as demais, né, temos aqui a letra A e letra C, que decorrem aí expectativa provável de geração de benefícios econômicos pelos seus conceitos. Então, o que há, na realidade, é um decréscimo nos benefícios econômicos. E isso nós entendemos que a alternativa correta, conforme o que nós já conhecemos do conceito, tá, de despesa, é a letra B, tá? Que se refere a decréscimo dos benefícios econômicos. Por eliminação, a gente consegue acertar essa questão, porque a despesa, ela não proporciona a expectativa provável de geração de benefícios para a entidade. Ok? Vamos agora falar de reconhecimento do ativo, tá? A estrutura conceitual também ela fala do reconhecimento do ativo. E nós temos que responder a duas perguntas quando se fala em reconhecimento do ativo, tá? As duas perguntas, a resposta tem que ser positiva, tá? Para que o ativo seja reconhecido, nós perguntamos: é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade? Se a resposta for positiva, então nós podemos reconhecer o ativo. Mas não é só isso, tá? Nós temos que responder a duas perguntas de forma positiva. A primeira pergunta, nós já acabamos de ver. A segunda pergunta é: o custo pode ser determinado confiavelmente? O custo daquele elemento, daquele ativo, daquele que nós queremos classificar como ativo, queremos reconhecer como ativo, ele pode ser determinado confiavelmente? Se a resposta for também positiva, então nós devemos reconhecer o ativo. Então são duas perguntas que nós devemos fazer, dois critérios que têm que ser satisfeitos, os dois critérios, para que possamos reconhecer um ativo. Vamos para o reconhecimento do passivo. Da mesma forma, temos que fazer duas perguntas e a resposta tem que ser positiva. É provável a saída de recurso envolvendo benefícios econômicos? Se a resposta for sim, nós passamos para a segunda pergunta. O valor pelo qual se dará essa liquidação pode ser estimado em bases confiáveis? Se a resposta também for sim, o passivo deverá ser reconhecido. E como é que deve se dar o reconhecimento da receita? Quais são as perguntas, quais são as questões que têm que ser satisfeitas? Terão que ser satisfeitas. No reconhecimento da receita, pode ser mensurada com confiabilidade? Primeira pergunta que nós fazemos: eu tenho como mensurar de forma confiável? Se a resposta for positiva, então nós passamos para a segunda pergunta: aumenta os benefícios econômicos futuros? Se a resposta for sim, então a receita ela deve ser reconhecida. Lembrando, né, fazendo a associação do próprio conceito de receita, em que há aí um aumento, né, dos benefícios econômicos, tá? Vamos agora para o reconhecimento, para os critérios de reconhecimento aqui da despesa. Duas perguntas nós fazemos: pode ser mensurada com confiabilidade? Da mesma forma que nós fazemos a pergunta da receita. Se a resposta for positiva, nós perguntamos: há decréscimo dos benefícios econômicos futuros? Tá? Se a resposta também for positiva, a despesa deverá ser reconhecida. Esses são os dois critérios, tá? E agora fazendo aí mais uma questão de prova, a questão que caiu lá no concurso de fiscal tributário, foi um concurso fiscal tributário pela FGV em 2014, que diz assim: pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, um ativo só pode ser reconhecido no balanço patrimonial quando, tá? Nós temos aqui letra A: for adquirido de outra pessoa jurídica ou física com negócios no país sede da empresa adquirente. Letra B: houver a transferência da posse
e seu valor seja calculável com o máximo de confiabilidade possível. Letra C, houver o documento fiscal relacionado à arrecadação do tributo do Estado. Letra D, quando for provável que gere caixa e seu custo seja mensurável. Observe que exatamente o que nós tratamos nos slides anteriores. É provável a geração de caixa, ou seja, o benefício econômico, e o custo ele é mensurável, ele pode ser mensurado. Então a resposta, letra D, ela está perfeita de acordo com a nossa estrutura conceitual. A letra E, que também está errada, ela afirma que a transação envolver duas partes independentes com o mesmo conhecimento sobre a negociação, tá? Está errada, então nós temos aqui a letra correta, a letra D de dado, ok? Vamos a mais uma questão de prova, ok? A questão de número 4 foi uma questão do CESP, caiu da CEGESP de Alagoas em 2013, tá? Que afirma assim: o reconhecimento de uma receita de vendas implica transferência legal da titularidade dos bens alienados aos compradores. Na realidade, é uma afirmação que nós devemos julgar se está certa ou se está errada. É uma questão muito simples, mas que nós devemos associar esse conceito, tá? Associar essa ideia com outra norma. Que norma é essa? A norma é a resolução 750, que aprovou os princípios de contabilidade. E lá na resolução 750 fala sobre a essência, sobre a forma, tá? Que a contabilidade ela vai considerar a essência das transações sobre a forma que ela se reveste, tá? Então, essência sobre a forma. E na questão ela está afirmando aqui que o reconhecimento, tá, implica transferência legal da titularidade. E nós sabemos que pela essência sobre a forma, tá, não é a transferência da titularidade que vai caracterizar o reconhecimento, tá? Lá na NBC-TG 30, que aborda sobre a receita, ela também faz isso, ela fala sobre isso. Ela fala dos critérios que a receita tem que ser satisfeitos. Combinando lá a NBC-TG 30 com a resolução 750 e também com a estrutura conceitual, a gente compreende que não é necessário, não implica transferência legal. Basta que haja o controle, tá? E conforme a NBC-TG 30, afirma que se a entidade tenha transferido os riscos e benefícios. E esse sim é o conceito de controle. Riscos e benefícios. Não há necessidade de que haja uma transferência da titularidade. Posse ou propriedade, esses conceitos são conceitos jurídicos, tá? E que não estão relacionados aí com o conceito de controle. A contabilidade, ela utiliza aí na sua ciência conceitos próprios. Eu geralmente afirmo isso em sala de aula, tá? A ciência contábil, ela tem conceitos próprios, tá? Esse conceito de posse, conceito jurídico de propriedade, esses conceitos, eles, embora sejam importantes também para a contabilidade, mas eles não são considerados aí no reconhecimento da receita. Portanto, essa questão está errada, ok? Pessoal, vamos fazer uma breve revisão no que nós vimos na aula 1 e aula 2, tá? Só que nós vimos aqui o conceito de ativo, nós vimos o conceito de passivo, tá? Na aula 1, ativo, o recurso controlado pela entidade como resultado de evento passado e do qual se espera que resulta em futuros benefícios econômicos para a entidade. Aí temos aqui o conceito de passivo, obrigação presente, tá? Derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Temos também o conceito de patrimônio líquido, que é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Temos também aqui o conceito de receita e despesa, que nós acabamos de ver hoje. Queridos, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar aí com os conceitos importantes da contabilidade geral. Muito obrigado e até mais!